A paz do Senhor, amada igreja. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Aqui é a missionária Sandra. Estamos mais uma vez com minutos de fé, trazendo uma palavra de fé e edificação para a tua vida. Deus abençoe o teu dia. Deus abençoe o teu lar. Que Deus nesse dia possa trazer luz e entendimento à tua vida. Que Deus possa trazer sobre a tua vida um discernimento espiritual, para que você possa identificar aqueles que são essenciais para o teu crescimento, para que você possa ali discernir o que é o bem e o que é o mal para a tua vida. Que os teus olhos nesse dia, olhos espirituais, venham ser abertos, que você tenha ali o entendimento sobre a vontade do Pai sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Amados, hoje eu quero compartilhar uma palavra do Senhor que se encontra em 2 Samuel, no capítulo 13. Eu quero estar lendo do 1 ao verso 5. Muitas vezes nós precisamos de orientações na nossa vida. Muitas vezes temos pensamentos ruins e os nossos pensamentos precisam ser alinhados, precisam voltar ao eixo, voltar a um caminho correto e reto. Então nós precisamos ser vigilantes em nossos pensamentos, precisamos ter orientação sobre aquilo que é verdade, sobre aquilo que é certo, sobre aquilo que é justo, sobre aquilo que é da vontade do Pai, aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que não vai nos contaminar e não vai nos deixar cair. Precisamos a todo instante ser vigilante sobre a nossa mente. E muitas vezes, quando a mente está atormentada, cheio de pensamentos e às vezes pensamentos muito fortes, infrutíferos, precisamos de conselheiros. A palavra do Senhor em Provérbios nos diz que nós precisamos ter conselheiros em nossas vidas, tá? Mas o Senhor também nos diz, cuidado com os muitos conselhos. Isso também nos fala sobre que é preciso ter conselheiro, mas é preciso ser vigilante sobre os conselhos. Todo tipo de conselho que recebemos, passamos pela palavra do Senhor. Por isso é essencial conhecer a palavra e a vontade de Deus. Porque todo conselho que recebemos, todo tipo de direção, orientação, precisamos passar eles pela palavra do Senhor, tá? É necessário conhecer da onde vêm os conselhos. Qual é a fonte que está te dando direção? Qual é a fonte que está te aconselhando? Cuidado com aqueles que você pede conselhos. Cuidado com as orientações. Tá certo? Você precisa tomar cuidado. Quem é que está aí te aconselhando? Quais os tipos de conselho que você está recebendo? Esses conselhos estão baseados na palavra de Deus? Porque todo tipo de conselho que sai fora dos princípios de Deus não são de Deus. E esses devem ser excluídos, tá? Devem ser excluídos. Até mesmo aqueles conselheiros que dão esses tipos de conselho deve-se ser afastado da tua vida. Eu quero mostrar aqui na palavra do Senhor um exemplo. O exemplo que a gente vai falar hoje é sobre Hanun e também sobre o conselheiro dele, que era Jonadab, tá? Vamos ler aqui a palavra para você entender e depois você leia todo o capítulo 13 para você entender melhor sobre essa história, tá? Uma história bem conhecida, mas que se você for ler, você ler toda essa história,
o contexto dessa história, você vai encontrar pontos muito importantes, sábios conselhos, orientações dentro desse contexto, tá certo? Então, a partir do verso 1, diz assim: E aconteceu depois disto, que tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Amnon, filho de Davi, amou-a. E angustiou-se Amnon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem. E parecia aos olhos de Amnon dificultoso fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Amnon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, e era Jonadab homem muito sagaz, o qual lhe disse: Porque tu, de dia e em dia, tanto emagreces, sendo filho do rei, não mo farás saber a mim? Então lhe disse Amnon: Amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. E Jonadab lhe disse: Deita-te na tua cama e finge-te doente. E quando teu pai te vier visitar, dize-lhe: Peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer. Prepare a comida diante dos meus olhos, para que eu a veja e a coma da sua mão. Olha só, Absalão, filho de Davi, o primogênito de Davi. Ele amou a Tamar, que era sua meia-irmã, irmã de Absalão, por parte de pai e mãe, e meia-irmã por parte de pai de Absalão. E Absalão, de Amon. E a história aqui vai contar sobre esse sentimento que Amnon desenvolveu pela irmã de Absalão, pela sua própria irmã, meia-irmã. Aqui a palavra diz que ele a amou, né? Mas esse amor não era o amor, né? Mas era assim uma paixão, um desejo sexual que ele sentiu pela irmã, porque ela era muito bonita, uma jovem, né? Muito bonita, formosa, e algo proibido para ele, porque era irmã dele. E então o que é proibido é atraente, acaba atraindo. E Amnon, ele era o primogênito de Davi. Amnon, ele seria o rei. Abaixo do pai dele, ele seria o rei, o primogênito da linhagem. Então, Amnon, ele se achava no direito. E Amnon queria tanto essa irmã, desejava tanto essa irmã, que dentro de si ele se angustiou muito por não poder conseguir. Muitas vezes a pessoa quer tanto algo e que lhe é proibido que ela se angustia tanto e adoece a alma. Ela adoece a alma por querer aquilo e não poder. Mas ali, então, ele se angustiou e a alma dele ficou ferida, adoecida. E isso o corpo sentiu. Amnon ficou doente da alma, que refletiu em teu corpo, e ele emagrecia. Então, ali, ele, quando encontrou com um amigo dele, que era Jonadab, que era teu primo, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era primo e era muito amigo, que estava sempre junto,
sempre perto de Anon. Olha só, cuidado com quem você anda, cuidado quem te influencia, cuidado com quem você divide as tuas fraquezas, cuidado com quem você divide os teus sonhos, os teus desejos. Aqui vai falar que Jonadab, ele era um homem muito sagaz, um homem astuto, invejoso. Você acha que ele estava satisfeito em ser apenas o primo do homem que um dia seria o rei? E ele seria apenas o servo? Não. Ele não estava feliz. E ele ali influenciava muito a Anon. Anon desejou muito aquela irmã, queria muito aquela irmã, queria tanto se deitar com ela e realizar os teus desejos. Mas ela era irmã. E então ele queria ali fazer algo, mas não podia fazer algo. Ele não via meios para que isso acontecesse. E aquilo, a alma se angustiou tanto e ele começou a adoecer. Adoecer no corpo, porque ele emagrecia, ele já não conseguia comer. Por quê? Porque a mente ficava maquinando uma estratégia, um meio. Esse é o perigo, amados, de você ter um pensamento infrutífero e deixar que esse pensamento te consuma, que esse pensamento te atemorize. É necessário você avaliar os teus pensamentos. E se esses pensamentos não são bons, se esses pensamentos não vêm de ti, se esses pensamentos não estão de acordo com a vontade de Deus, você deve lançar fora. Assim como diz em Filipenses, que está nos dizendo tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é justo, se há alguma virtude, nisso pensai. Mas se não tem, amados, tem que ser lançado fora. Você não pode pedir que um passarinho se assente em tua cabeça, mas você pode impedir que ele venha construir ninhos. Anon precisava lançar aqueles pensamentos fora, aquele desejo fora. Ele tinha que parar de pensar. Porque quando você para pensar, você começa a maquinar algo. Você começa a montar estratégias. E quando aquele pensamento é infrutífero, é ruim, é fora da vontade de Deus, o inimigo começa a tecer na tua mente. Ele começa a tecer as teias. Ele começa ali a fabricar os seus ninhos. Ele começa ali a te dar estratégias. Como que você vai executar aquilo? É o pecado querendo ser consumado. Precisa se lançar fora. Ele precisava, então, alinhar os pensamentos novamente. Mas então, chega o amigo, o primo, o conselheiro, Jonadab. Então Jonadab chega diante dele, tão curioso, querendo saber o que está acontecendo. Sabe, muitas vezes a pessoa vai ficar ali te sufocando. O que está acontecendo? Fala. O que você está sentindo? Sabe? A pessoa vai ficar tanto tentando arrancar palavras da tua língua, palavras da tua goela, querendo que você conte tudo o que você está sentindo, o que você está pensando. Cuidado. Cuidado com pessoas estrategistas, pessoas que tentam arrancar da tua boca as tuas palavras, que tentam arrancar de você os teus sentimentos, mas não para te ajudar, mas porque elas têm uma segunda intenção com aquilo. Jonadab não pretendia ajudar o amigo. Jonadab pretendia saber o que estava acontecendo ali, da onde que ele poderia tirar proveito de toda aquela situação. E então ele dá um conselho, um mau conselho ao amigo. Ele fala para ele: deita na tua cama, finge que está doente, e quando teu pai vier, você pede que ele envie tua irmã para a tua casa, para que ela venha ficar dentro da tua casa, cozinhando para você debaixo dos teus olhos, e você vai ficar ali, alimentando aquele desejo cada vez mais. Porque é isso que Anon fazia. Porque quando
Tamar veio a ele, ele ficou ali, admirando cada vez mais, alimentando aquilo lá. Amados, não tragam para si aquilo que é uma tentação para você. O Senhor diz: resistis ao diabo e ele fugirá de vós. Você não deve tentar forçar e tentar vencer essa tentação. Se essa tentação você sabe que é a tua fraqueza, aparte-se dela. Lance ela fora da tua vida. Não traga ela para dentro de si. Se você sabe que aquilo lá pode te fazer cair, afaste-se. E então Jonadab dá essa estratégia para ele. Por que Jonadab deu esse conselho? Porque se Anon cometesse o ato do pecado contra a irmã, ele seria expulso, ou seja, ele seria retirado do lugar de pretensão ao trono. Então, menos um. Jonadab estava ali concluindo os teus planos. Ele lançou uma estratégia. E Anon caiu nessa estratégia. Anon gostou da estratégia, da ideia que ele deu. E ele não estava mais preocupado com o trono. Ele não estava preocupado com o que ele poderia ganhar vindo da parte do Pai, vindo da parte de Deus. Ele estava preocupado em realizar os desejos dele. Quantas vezes as pessoas estão preocupadas em realizar os seus próprios desejos? Não pede o conselho, a direção de Deus para tomar uma decisão, mas segue a tua própria direção, mesmo sabendo que está fora da vontade de Deus, mesmo sabendo que está quebrando um princípio da palavra de Deus. Ela está preocupada em se satisfazer. A tua alma está preocupada em se satisfazer, em trazer o relaxamento, o prazer, a satisfação do prazer dentro de si. Esse é o maior perigo. Esse é o maior perigo, não pedir a direção de Deus. Não pedir estratégias de Deus. Não pedir que Deus ajude a tomar decisões, para que tome decisões sábias. Sabe, é tomar gosto pelo pecado, é tomar gosto pelo pensamento. Muitas pessoas ficam presas aos pensamentos. Em vez de eliminar fora, em vez de lançar sobre o altar de Deus, em vez de lançar fora sobre a presença de Deus, pedir forças ao Senhor. Não, fica ali, remoendo naquele pensamento, alimentando aquele pensamento, pensamentos de morte, pensamentos de adultério, pensamentos que são errados, pensamentos que não agradam ao Senhor, pensamentos que vai fazer você se destruir ou vai destruir a vida de alguém, pensamentos que podem te levar à ruína. O pensamento, se ele for alimentado, ele vai cair ao coração. E ali a sua alma vai desejar cada vez mais. E quando isso acontece, você acaba caindo no pecado. O pecado acaba sendo consumado. Cuidado com quem você está pedindo conselhos. Cuidado com esse tipo de conselho. Passe todo tipo de conselho sobre a palavra de Deus. Será que Deus está agradando com esse conselho? Será que Deus está agradando com esse sentimento que você está sentindo? Nós vemos os ensinamentos que o Senhor nos traz, um desejo sexual por uma pessoa da família, o incesto, para cometer o incesto. Isso é fora da lei de Deus, da vontade de Deus, dos princípios de Deus. Então, desde aí, você já tem que eliminar. Anon já tinha que ter sido eliminado esses pensamentos desde aí, quando começou esse desejo. Ele precisava fazer o quê? Correr para a presença de Deus, buscar na presença de Deus, buscar força no Senhor. E, se possível, até contar com o pai, que era um homem de Deus,
conversar com ele, conversar com o sábio, com o sacerdote, se possível. Mas não, ele foi pedir conselho, deixar que alguém aconselhasse ele, vindo aquele conselho de uma pessoa estrategista, uma pessoa astuta, uma pessoa invejosa, cobiçosa, um falso amigo. Cuidado. Cuidado com os falsos amigos. Cuidado com lisonjas. Pessoas que ficam só te elogiando com segundas intenções. Cuidado com isso. Peça o discernimento espiritual do Senhor. Porque aqui Anon, se for ler a história, Anon caiu no pecado. Anon usou dessa estratégia, dessa mentira de fingir que estava doente para receber a visita da irmã. Cuidado. Ele usou isso para cometer o pecado. Para cometer o pecado sem se preocupar em perder o lugar do trono. Olha, dê preferência para aquilo que o Senhor pode te dar. Dê preferência para aquilo que o Senhor já prometeu a você. E não aos teus desejos da carne. Esaú cometeu o mesmo erro. Esaú deu preferência àquilo que a tua alma, o teu corpo estava sentindo, que era o desejo de comer, que era o desejo de se alimentar, a necessidade de alimentar o corpo. Naquele momento, ele abriu mão da bênção, do que Deus tinha. E foi claro, ele trocou a bênção de Deus, o lugar da primogenitura, por um prato de guisado. Ele trocou a bênção. E o Senhor nos diz que nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus. Não troque as promessas de Deus. Não troque as bênçãos de Deus por um prato de guisado. Por uma bênção, por um desejo da tua alma. Não troque a tua bênção por nada. Fique ali no propósito de Deus. Sobre o que Deus tem para você. Porque o que Deus tem para você é muito melhor, é muito prazeroso e não vai prejudicar outras pessoas. Anon cometeu o incesto. Ele cometeu um estupro. Ele cometeu o pecado, aonde deixou sequelas, e sequelas gravíssimas na vida da irmã dele. E isso desencadeou grandes pecados dentro da família de Davi. Assim como o pai cometeu o pecado do adultério no passado e abriu uma legalidade, uma porta grande do pecado para entrar na vida do descendente dele, ali cometeu também o seu filho Absalão o pecado do abuso sexual. Amados, cuidado com os teus desejos, cuidado com os teus pensamentos, cuidado com os conselheiros, cuidado para quem você está pedindo conselho, cuidado para quem que você está contando as tuas fraquezas, cuidado. O inimigo pode tirar proveito disso para que os planos deles venham ser concluídos e você possa perder o teu lugar de trono, você possa perder a tua promessa, a tua bênção. Cuidado, o inimigo quer roubar a tua bênção. Amém? Medita nessa palavra, reflita, seja vigilante, seja muito vigilante. Peça discernimento ao Senhor para que você não seja enganado e nem confundido, para que você tenha o discernimento espiritual para saber com quem que você está pedindo conselho. Em nome do Senhor Jesus.
Que o Senhor Deus venha trazer luz, entendimento, clareza sobre a tua vida. Que o Senhor venha blindar a tua mente e teu coração. Que você seja guardado e protegido, coberto pelo sangue do Cordeiro, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te oriente e te ajude a tomar todos os tipos de decisão, em nome de Jesus. Amém? Fiquem na paz do Senhor e meditem nessa palavra, reflitam e que você possa ser direcionado nesse dia pelo Espírito Santo para tomar decisões. E que Deus venha enviar os conselheiros sábios e certos direcionados por Ele para a tua vida. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor. Tenham todos um excelente e abençoado dia na presença do Pai. Deus é contigo. Amém?